Podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Josimar Santos, sócio da Triotécnica, e esse é o Pode Conta Mais Café. Eu tô aqui com uma pessoa super especial, já conheço ele há quase 20 anos, e ele é um amigo, é um cliente, é um parceiro, e a gente vai conversar aqui sobre vários assuntos, desde direito agrário, regularização fundiária, assuntos de empreendedorismo. É um cara que tem um conhecimento muito amplo, e o nome dele é Nilo Shirozono. É um dos poucos orientais que eu conheço que dá risada aberta. Então se apresente aí pra galera, Nilo, o que você faz, de onde você veio, de onde você é. Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui junto com o Josimar, né? Já conheço ele também há um bom tempo, né? Lembro dele quando ele iniciou a Tinha cabelo carreira. preto ainda, né? Tinha cabelo preto, não tinha barba, magro, né? Ó, ele tá contando aí. Estava iniciando a vida, né? E sempre muito eficiente. Desde que eu conheci ele, ele sempre foi muito eficiente nas atividades contábeis, sempre estava um passo à frente das demais pessoas que a gente trabalhava, né, nessa área, né? Então, a gente seguiu, né, a amizade, a parceria até os dias atuais. Nunca tivemos um problema, sempre tivemos sucesso nas nossas parcerias, né, em todas elas, e a gente está aqui para responder as perguntas, dúvidas, questionamentos. Eu vou falar um pouco de mim. Isso. Tá? Eu sou engenheiro agrimensor, né, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Iniciei um mestrado na USP de São Carlos. Depois eu fiz um mestrado também, né, na área de avaliações e perícias judiciais, né? Conheço um pouco de direito notarial, fiz direito, já fui funcionário público, né? Já trabalhei no Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Então, a gente tem um pouquinho de experiência nessa área, né? Desde a parte de regularização fundiária até mesmo algumas situações de empresas, né? Que a gente dá uma assessoria, né? Fazemos alguns trabalhos, inclusive até de aconselhamento com relação à proteção patrimonial, direito minerário. A gente acaba abrangendo uma área muito ampla, né, em decorrência das atividades e dos trabalhos que eu realizo pelo país. Pelo país mesmo, de norte a sul, de leste a oeste. O Nilo sai do Mato Grosso, aí você liga para ele tá no Maranhão, daqui a pouco ele tá no Amazonas, daqui a pouco ele tá lá em Santa Catarina, em Minas Gerais, na Bahia, e vive rodando por aí. A gente vai falar a primeira parte, então, aqui, já que ele falou de regularização diária, que é interessante. Tem a parte de regulação diária e tem a parte que é do georreferenciamento. Como é que está essa questão do georreferenciamento de forma geral hoje? As pessoas já se conscientizaram disso? Ou... Sim, as pessoas estão conscientes da necessidade do georreferenciamento. Eu vou contar um pouquinho da história do georreferenciamento, que é interessante. O Brasil, pelo fato de ter grandes extensões de terras, ser um país muito grande, continental, e você ter diversas características regionais, tanto de cartórios, de documentos, de origens, houve uma necessidade, né, inicial de começar a georreferenciar alguns imóveis por conta de grilagem de terras, danos ambientais, né, que estava acontecendo pelo país. A gente de São Paulo sente menos isso, mas ocorreu também, muito da região do Pontal do Parapanema, Vale do Ribeira, mas assim, todo o país tem esse problema. Pará tem muito problema, Amazonas tem muito problema. Então, na época do então ministro Raul Jungmann, ele promulgou uma lei, né, da necessidade de georreferenciar alguns imóveis com uma única coordenada, porque na época era muito caro você fazer um trabalho de georreferenciamento. Estava iniciando os trabalhos
com GPS, né, eram equipamentos caríssimos, né, e a outra opção por fazer determinação astronômica era economicamente inviável, porque além de caro, havia poucos profissionais no mercado para se fazer isso. Então ele fez com que houvesse uma determinação central do imóvel, dos grandes imóveis, depois passou para 10.000 hectares, 5.000 hectares, e aí depois veio a lei de georreferenciamento, porque com esse único ponto começou-se a verificar que havia imóveis que o tamanho da área não era compatível, né, com a situação ou mesmo com relação à dimensão do estado ou do país. Como exemplo, eu cito, teve uma expedição do CNJ para averiguar alguns imóveis do Pará, né? E lá teve um imóvel, um único imóvel que ele continha a metade do tamanho da área do país, do Brasil. Aí, Ou seja, era um documento totalmente fraudulento, origem ruim, né? E logicamente foi cancelado. Assim como vários imóveis foram cancelados em decorrência desse primeiro trabalho. E isso evita muito conflito, né? Evita muita tragédia na área rural, principalmente na área rural, né, em que as pessoas montavam alguns documentos e iam para locais onde existiam pessoas originárias de lá, né, e se passavam por dono, ameaçava, assassinava, e tinha todo esse problema da grilagem de terras. A grilagem de terras é um dano social muito grande e traz uma estabilidade para o país muito grande, porque o agricultor começa a temer a investir, até adquirir novos imóveis. Então, tem essa questão de proteção que é necessário verificar, né? E não é comum para as pessoas comprarem imóveis todo dia, é, toda hora. você falou uma coisa interessante, dessa questão de conflito social, conflito de terra, o poder de quem, de repente, se apropria de terras. Eu tenho na família muito, era criança, uma história de um tio distante, que foi comprar uma área, ele veio de São Paulo e foi visitar uma área no interior de um outro estado. Ele visitou, comprou e descobriu que aquela área não existia, que tinha outro dono, e ele acabou dando fim à própria vida em função desse problema. Um trabalho de toda uma vida que a pessoa tinha um desejo Sim. de ser um produtor, alguma coisa assim, e ele faz muitos anos isso, mais de 40 anos, acredito, então, mas é uma história muito comum, né? E a gente acredita que não tem ainda, mas tem. Mesmo aqui no Pontal do Paranapanema, havia muitas histórias nesse sentido, ou o pessoal vendia a área, a pessoa começava a limpar a área, começava a plantar, depois a pessoa que vendeu ia lá e retomava o imóvel. Isso era comum. Até hoje, em determinados locais, existe essa possibilidade, porque normalmente a pessoa vende o teu imóvel aqui ou junta o dinheiro, né, com o próprio suor, trabalhando muito para economizar e adquirir um imóvel distante, com esperança de aumentar a sua renda, e dependendo da situação, passa por situações assim extremamente complicadas, né? Muitas vezes eles são ludibriados, tomam tudo, são ameaçados, É ameaça. então, e muitas vezes aparece aquele negócio de oportunidade, né? Você fala assim, negócio da China, né? Um preço ótimo, preço bom, facilidade para adquirir o imóvel, né? A pessoa não entende da parte de terras, não sabe que existe, de repente, uma ação reivindicatória em cima do imóvel, porque não consultou um profissional que soubesse toda a documentação a ser analisada, né? E compra o imóvel e perde o imóvel, ou compra uma posse achando que, por incrível que pareça, muita gente vai em cartório, principalmente, eu vejo isso todo dia, reconhece a assinatura, acha que lavrou uma escritura pública, É verdade. tá? Então, isso é comum, então é por falta de orientação. Muitas vezes contratar um profissional da área
é caro, a pessoa já custou para ter aquele dinheiro para poder adquirir o imóvel, não tem condições de contratar um bom profissional. Então, assim, a gente vê isso, né, no dia a dia, né. Nessa questão do georreferenciamento, então a gente já tem assim, quantos anos desde quando começou? E hoje você diria que qual é o nível de propriedades que ainda não tem isso? É grande, é pequeno, por O região? o georreferenciamento iniciou-se com a Lei 10.267 de 2001. Durante esse período, foram realizados alguns decretos postergando algumas datas de necessidade da certificação do georreferenciamento conforme o tamanho do imóvel, tá? Eu diria que, assim, apesar desse ano ainda haver tem uma série de imóveis que estão fora do georreferenciamento, né, pelo tamanho, menor, que a lei foi sábia em fazer isso, Uhum, porque quanto menor, menos probabilidade financeira a pessoa tem para arcar com a contratação de um profissional. Então ela postergou para que desse entendi. tempo para que esse pessoal realizasse. Mas eu acho que a lei já hoje, ela já surtiu o efeito, porque os grandes imóveis, todos têm que estar Ah, certificado. Então a grilagem de terra, que é o principal mote para a realização do georreferenciamento, ela diminuiu, estancou. mas não significa não É, estancou, é. diminuiu, não significa que encerrou-se, tá? Porque ainda existem litígios, É. né, de áreas grandes, então Fraudes, a gente fraudes. pode até comentar uma fraude parecida que suscitou a gente, inclusive, a imaginar que fosse uma situação de grilagem de terra, mas não era. A gente pode. Vamos, quem ficar por aqui vai poder ouvir um pouco dessa história que envolve tanto eu e o Nilo, é um cliente em comum, e a gente foi conversando e percebemos um intuito ali de uma que se concretizou quase as vias de perder um patrimônio ali de alguma forma. E acho que é importante a gente entender isso, que ele trabalha, ele é perito, eu também sou perito contábil, e às vezes a gente começa umas conversas meio atrapalhadas, meio estranhas, só que sai ali umas ponderações interessantes. Nessa questão do georreferenciamento, então, hoje as pequenas propriedades estão fora dessa exigência formal, às vezes até por uma questão de mas capacidade mas vão financeira. ser É, inclusas, né, vamos vão ter que entrar numa fazer. escala e em termos de prejuízo para quem não faz isso, o que acontece? Muitas vezes, o grande problema de não se realizar o georreferenciamento é principalmente no financiamento bancário, né, Hum, na obtenção de linhas de crédito. Porque hoje a grande maioria, né, solicita, né, o certificado do georreferenciamento, né, tanto o GEL quanto o CAR, eles hoje são impeditivos, né, e muitas vezes, não são sempre, né, mas para obtenção de linha de crédito. quando a pessoa está discutindo uma área com o vizinho, o gel fica complicado de fazer? Se houver litígio, sim. Se houver litígio, sim. Um detalhe aqui que lembrei agora, que é bem interessante a todos os produtores rurais e até com relação a cuidado com a certificação, né, com o certificado digital. Eu fui consultado para esse caso, não é meu caso, um colega me consultou, né, de um imóvel no estado do Mato Grosso, tá? Lá próximo à região lá de Barra do Garças, né, naquela região. Mais norte, Não, mais sul. mais sul, mais É. sul, É sudoeste, na sudoeste. realidade. E aí o que aconteceu? O vizinho confrontante adentrou, invadiu a área do imóvel. E esse colega foi consultado para verificar, né, o que estava acontecendo. Ele levantou toda a documentação, foi no cartório, levantou a documentação, e aí, por espanto, o vizinho certificou o imóvel na posição que ele invadiu. E tinha a anuência do proprietário, através de certificado digital. Ou seja, foram verificar o que aconteceu. Eles contrataram um técnico em outra cidade para fazer a parte ambiental,
repassaram o certificado digital, a senha do Gov, para esse técnico. Esse técnico fez o trabalho e ficou com a senha. Aí o vizinho, quando fez o georreferenciamento, pegou a anuência através desse certificado, né? E aí depois invadiu o imóvel. Então, resumindo, a pessoa entregou o certificado para alguém, para um terceiro, e existe ele é um vizinho de má fé, vou dizer assim, que encontrou esse terceiro que tinha as senhas do dono e assinou um documento com a anuência de que a propriedade agora É. estava correta naquela medição que havia uma discussão ali entre os vizinhos. Então, E lembrando que o certificado digital é pessoal e intransferível. exatamente. Então aí vai É. ter uma dor de cabeça muito grande para ser resolvida. Vai, porque aí vai ter perícia técnica e vai dizer se foi, se não foi, vai entrar numa discussão que poderia ter evitado quando a pessoa cuida bem de um documento que tem que existir um controle. As pessoas pegam o certificado e mandam por WhatsApp, isso é um absurdo, Não deveria mandar, deveria otorgar sempre procuração para quem vai fazer alguma coisa. Se não tiver como, e tenta colocar de uma forma protetiva, instalar na máquina, ou você fala a pessoa, acessa aqui, faça na minha máquina, não cedo o certificado. Então, são coisas Uhum. que você tem que ter. Se você não tem como fazer alguma coisa, você vai ter que dar o acesso para aquela pessoa fazer Uhum. aquele trabalho numa máquina que seja sua, porque senão E você tem... principalmente com pessoas de confiança. Não é É, porque você conheceu a pessoa hoje que você vai estar repassando o a certificado. gente teve caso até de ministro que teve essas questões, então a gente sabe, ex-ministro no caso, né? Então a gente sabe Sim. que o certificado é algo bastante sensível e mais para frente fica aqui com a gente falar de uma outra questão também de cuidados com fraudes e que você está sujeito e você nem imagina. Com relação a essa parte então de gel, acho que a gente deixou a pessoa bastante informada com o processo, onde começou, sobre o Estatuto da Terra, como é que ele é visto hoje? Ele foi uma coisa boa? Ele é uma coisa que protege o produtor, protege a propriedade? Ou ele tem realmente algumas... O que você poderia falar sobre esse tema? O Estatuto da Terra, né, assim, é uma legislação que ela é de extrema importância para o país, porque ela protege quem realmente produz. O intuito dela foi proteger, né, quem produz. Então, ela traz uma série de seguranças, né, tais como época, formalidade para encerramento do contrato, tempo mínimo, né, a garantia dele ter preferência na aquisição, eh, a questão de parceria agrícola, dos riscos, todos eles estão previstos no Estatuto da Terra. Então, para todo mundo que é da área agrícola, mesmo o proprietário, é interessante ele conhecer e dar pelo menos uma lida no Estatuto da Terra. Talvez ele não consiga fazer a interpretação inteira, mas é bom ter conhecimento, né? Porque a gente não pode alegar desconhecimento de lei. Então Exato. tem essa questão. Mas ele traz uma série de proteção que é muito bom. Inclusive, tem um caso aqui no interior de São Paulo que aconteceu, é real. Era uma instituição financeira que estava prestes a se encerrar, né? E uma das pessoas era avalista dessa instituição e sabia que ia ter problemas. Ele resolveu repassar a propriedade para para uma terceira pessoa de confiança dele, né? Sendo que havia um arrendamento em curso. Ele fez a escritura, né? Fez por um preço abaixo de mercado, registrou. Depois de alguns meses, a pessoa foi lá, entrou em juízo, depositou o dinheiro e ficou com o imóvel. Então, isso é comum para quem não conhece o Estatuto da Terra. Tem que saber que tem formalidade e tem regra para ser cumprida. Entendi. Então a pessoa foi dar fazer um jogo de malandragem, assim, de tentar
se proteger e acabou perdendo de forma definitiva uma Sim, coisa. Foi fazer uma simulação, sim, colocou o imóvel no nome. Isso é comum até na área urbana, né? A gente compra sim. os imóveis por nome do tio, da tia, do sobrinho, e a pessoa vem a falecer e aqueles imóveis, ou no caso nem foi falecimento, mas o que é mais comum na área urbana é isso, né? A pessoa compra um É. imóvel, quer omitir aquela propriedade, aí coloca no nome da avó, do avô, e aí quando a pessoa falece, ela não tem poder absoluto nenhum sobre aquilo. É, a simulação, se provada, é ato nulo, né? É. Mas Então, quando não consegue provar, porque é, às vezes a pessoa fica ali 10, 15 anos com a propriedade, já sim, perdeu muito tempo. É outra coisa que o produtor tem que tomar cuidado. Às vezes os custos cartorários, a gente sabe que no Brasil são expressivos, justos ou não, podendo ser menores ou não, eles garantem uma segurança jurídica maior. E é. isso que o Nilo conversou anteriormente, só para concluir, é exatamente isso. Você compra uma propriedade, faz aquele contrato particular, reconhece firma, às vezes não tem nem a escritura pública, fica no contrato particular. Se você não for na matrícula do imóvel fazer o registro Ou daquela. até mesmo a averbação É o que existe averbação. É. a existência do contrato, né? É, exatamente. Ou averbar É, simplesmente aquela existência daquele contrato, aquela promessa, digamos assim, isso. você perde a preferência. E aí você vai ter problemas. Uhum. Eu já tive situações próximas disso, inclusive. É, o que eu falo, né? O malandro de hoje é quem faz tudo certo, É verdade. né? Que aí você fazendo tudo certo conforme a legislação, teu risco diminui em muito. Você vai isentar de todo risco? Não. Não. Aqui no Brasil a gente não consegue isentar de todo risco, mas diminui muito, muito. E aí a gente vai para uma seara agora, que é a regularização fundiária, né? Que é algo um pouco mais. Não é uma parte legal, é uma parte que envolve o Nilo, das poucas pessoas, aliás, acho que só conheço ele que faz isso no país, que ele consegue resolver alguns conflitos, assim, digamos, interesses entre pessoas que estão já ocupando uma área há muito tempo ali, porque já está ali há muito tempo, seja porque foi iludido ou porque entrou de forma intencional ali, ou porque houve um abandono de repente, o país é muito extenso, e aí a pessoa chega, toma posse de uma área e depois tem um dono real e tem uma discussão. Como que funciona isso hoje no país? É algo que ainda tem muito. Qual a região que mais tem? E como que você está enxergando se o gel melhora isso, o gel piora? É, assim, na área rural, a gente tem em todo local, Todo. né? Todo país tem problema, uns mais, outros menos, né? Mas tem, tá? Na realidade, existem conflitos de interesses, né? Muitas vezes o ocupante, né? Ou o posseiro está lá de boa fé, né? Ingressou, o proprietário teve desídia na questão de fiscalização do imóvel, no cuidado, porque era comum antigamente as pessoas comprarem imóveis sem ir, por incrível que pareça, sem ir no Acredito. imóvel. Era muito comum, Se muita hoje já é gente, caro você comprar alguma coisa, né? Então, mas antigamente assim, e também estavam sob a ótica da outra Constituição. Na Constituição anterior, o imóvel era intocável. A função social da terra começou após, né, a Constituição de 88. Então, mudou-se o foco. hum, É, é, então, normalmente, essas pessoas que adquiriram antes, né, eles não tinham esse conceito da função social da terra. As pessoas que adquiriram posterior, né, à Constituição, muitas vezes elas não têm o pleno conhecimento. Se for pegar na época dos nossos avós ou dos pais, o melhor investimento que existia era adquirir bem, né, imóvel, porque ninguém tomava, né? Hoje, pelo contrário, a gente sabe que existe série de legislações que protegem, né, a posse mansa, pacífica, né, de boa fé, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão de, dessa questão de talvez de divergência entre as partes, né? Eu sempre parto do princípio que é melhor um mau acordo do que uma boa briga.
Então, é um bom é, ditado. sim, porque assim, se as duas partes saem descontentes ou as duas partes saem felizes, né, realizamos um bom trabalho, Uhum, tá? Eh, e assim, é complexo, porque existe muitos interesses, de repente algumas rusgas do passado, mas no geral, precisa de paciência e no geral há convencimento de fazer um bom acordo. É lógico que muitas vezes vai partir para um litígio judicial que pode demorar vários anos, né? Dependendo da situação, da produção probatória, da questão financeira de cada parte, se tem condição de contratar bons advogados, postergar a ação, ver falhas, mas é interessante. A gente regularizou uma cidade inteira no Mato Grosso, uhum. né? Assim como eu já regularizei pelo estado várias cidades aqui em São Paulo, né? Mas no Mato Grosso, já na vida particular, né? Na vida privada, regularizamos uma cidade toda. Foi através dessa questão de bom senso, trabalhando no bom senso. Fizemos um termo de ajuste, né, de interesses propostos junto ao Ministério Público e até hoje está sendo regularizado a parte remanescente, né. Então, é o que eu vejo assim, a melhor questão na regularização fundiária é o bom senso. Não ser radical para nenhum dos 2 lados. Ver os prós e contras e negociar essa questão. Tanto faz se é nessa questão de um privado, e eu não fiz pela REURB-E, né, foi outro método, mas assim, a gente tem as REURBs também, que é prevista na legislação para fazer, né, tanto a E quanto a especial, né, a especial e a social, tá. Fizemos algumas coisas de REURB lá em conjunto com o município, tá, nas áreas do pessoal mais carente, que é necessário, então tem que ter uma conscientização. A gente sempre tem que lembrar que a moradia e o uso da terra tem a questão social. Então, a pessoa que está reivindicando também precisa ter essa consciência para saber qual que é o limite dela. É, porque às vezes você vai reivindicar algo e vai ter ali um impacto social que você não consegue que você não a prefeitura ou o ente público não vai conseguir suportar. Então, de um certo modo, as pessoas ali estão também, de uma forma econômica, contribuindo para aquela região. Então, estão ocupando uma área, se existe uma área ocupada, existe uma produção ali. Bem ou mal, existe uma população, existe famílias. Então, realmente é um conflito que tem vários aspectos, são várias coisas que você tem que observar. Muito bem, essa área é importante e a gente, às vezes, é tomado por, mas é meu, mas é meu e agora tem alguém lá e esse alguém, de repente, precisa mais ou tem que avaliar as condições. Tudo é realmente uma negociação que você conduz aí com o órgão público, com o interessado privado, com as pessoas, avalia impacto, né? Tudo. Eu lembro de esse imóvel foi regularizado, eram 7.800, quase 8.000 hectares. Uhum. E eu ia conversar tranquilo com os ocupantes, né? De vez em quando marcava reunião 8 horas da noite, terminava meia-noite, no meio do mato, Aham. né? No meio do mato, todo mundo. O pessoal tinha medo, inclusive tinha alguns amigos meus que tinham medo, falavam, você é louco de ir lá e tal. Mas assim, por que que eu nunca tive problema? Porque o intuito não é prejudicar ninguém. O intuito é que todos ganhem, tanto quem está ocupando quanto o proprietário. Nesse caso, era um fazendeiro, né? Uhum. Aí, no final chegou a um bom acordo, né? Foi vendido o imóvel a um terceiro, com a concordância dos ocupantes, e à medida que os ocupantes precisavam vender o imóvel ou alguma outra situação, sempre ofertava para quem tinha o título. Tanto é que a Entendi. pessoa já praticamente adquiriu quase 100% já da área, sem litígio. Ou seja, ele comprou uma área que o dono original não queria mais eh, ter aquele conflito com aquelas coisas, Sim. entregou o problema para outro e o outro E o resolveu, outro, a gente pegou o limão e fez uma limonada. sim, a gente escolhemos bem o perfil. Tinha um outro pretendente que a gente descartou justamente porque a intenção dele Era era embate. era embate, tirar a força. E aí ia virar um conflito social e ia ficar ruim, inclusive,
para o meu cliente que estava vendendo o imóvel. É verdade. Então tem que sempre lembrar dessa questão. Ou seja, com um pouco de paciência, quem adquiriu algo meio, entre aspas, apodrecido ou com algumas coisas ruins, acabou com um pouco de técnica e negociação e tudo mais, e bom senso, igual o Nilo falou, resolveu uma questão que talvez viessem ali óbitos, discussões, conflitos, brigas e aquela coisa que a gente está acostumado a ver, e com o tempo a pessoa fez um bom investimento. Então, a regulação fundiária permeia por diversos campos, dentro da psicologia, negociação e tudo mais, pelo que... E tem um detalhe interessante agora, conversando, lembrei, é, a regularização não é só com relação a um único imóvel, você pode pensar no cômputo geral, no estado, no país, toda essa questão, e evita muito transtorno. Uma vez eu fui consultado por participei inclusive, né, da produção de prova, né, de uma fraude que aconteceu. Um empresário estrangeiro adquiriu uma área no estado do Pará, uma grande área, documento existente, tal, obtido junto ao cartório de registro de imóveis, só que tinha uma gravação que ele tinha sido bloqueado e depois, por um ministro, ele tinha sido reativado Uhum. a matrícula. E ele adquiriu essa área com o intuito de produzir madeira, retirar madeira e replantar, fazer um grande projeto de madeira para uma das fábricas de móveis dele. Desculpa. Essa pessoa já tinha uma empresa na China, na Rússia e na África do Sul, né? E estava adquirindo essa área aqui. Quando a gente foi verificar, a matrícula era objeto de fraude. Tá? Ela não tinha lastro, ela não tinha origem, né? E aí ele não acreditava, porque como vem do cartório, o cartório não é do governo, como pode ser falso? Ele não entendia. Tivemos que ir lá no Pará, ir lá no cartório, conversar com o oficial, ir lá no Instituto Chico Mendes, que a terra dele teoricamente estaria dentro de um parque nacional, até isso. É. Que aí que ele entendeu que ele foi enganado. Enganado. A gente tem essas questões Então, mesmo. e se houvesse tudo regular, seria muito mais simples. Essas questões de terra, elas permeiam várias coisas, até a questão ambiental. E a gente tem um case que a gente participa, que eu tenho conhecimento, mas é o Nilo que conduz, que é uma questão de várias matrículas. Então vamos dar um salto agora da questão de georreferenciamento, regulação fundiária, e a gente vai agora para uma questão de como que eu trato aquilo que já está no meu nome, que está regular, e que tem toda uma estratégia para você trabalhar, seja com holding rural, segregação de patrimônio, ou mesmo planejamento sucessório. E ele tem um caso interessante que ele contou num evento que a gente participou, e que eu acho que é interessante ele mostrar de novo o motivo porque uma pessoa teve 7 matrículas bloqueadas. E aí no final eu vou fazer um comentário sobre isso, contábil. Desculpa. Tem água aqui, seca. Uma questão, deixa eu beber um copo d'água aqui. Isso. O que acontece? Eu tenho uma pessoa que ela tem várias atividades, tá? Dentre elas, ela tem atividade de mineração. Ela estava extrai brita, tá? Para fazer pedra de construção, essas coisas. E ele tinha 2 mineradoras licenciadas, uma em atividade plena, outra iniciando a atividade. Ele contratou um profissional da área para cuidar do licenciamento. Essa mineradora estava iniciando, o profissional falou: olha, pode começar a extrair, tendo em vista que já está saindo a licença. O que aconteceu?
Esse profissional, ele resolveu fazer uma viagem para a Europa, foi passear na Europa. E durante esse período, ele recebeu uma notificação para que houvesse um complemento da questão ambiental. Como ele estava viajando, ele não viu o e-mail, passou, cancelaram as licenças dele. Estou resumindo bem, Uhum. para É, ficar para bem dar. simples. Exato. Cancelaram as licenças dele. O exército foi lá fazer o Inspeção. acompanhamento da explosão, inspeção, tal, e verificou que essa lavra estava sem licença e autuou, tá? Aí o estado também autuou. Acho que são 2 multas de 17 milhões. Aí o que que se faz? Abre-se um processo, bloqueia-se todos os bens que ele tem como garantia e ele ficou bloqueado. É. Ou então para fazer financiamento, dar em garantia, tal, você não consegue. E ele tem outras atividades que dependem, né, desses imóveis, inclusive para levantar fundos, empreendimentos, investimentos, Isso é grande. plantio, né? Então houve um problema muito sério, né? E isso eu acho que é justamente, né, o Josimar É, pediu pedir para essa. ele exemplificar isso, porque é uma questão bem complexa. Uhum. Quando você tem um CPF, tá tudo debaixo de um guarda-chuva só. Esse problema, quando ele ilustrou aqui de forma bastante sucinta, demonstra exatamente qual é o problema de você não segregar as caixas de riscos que você tem dos seus negócios. Como ele disse, ele tem mineração, já deu para perceber que tem agricultura e tem outras empresas e outras coisas. Então, é um patrimônio bastante expressivo. Aí você coloca tudo no CPF e ele foi executar uma tarefa ali que não era nem tão expressiva em termos de volume de negócio, só que de um risco absurdo. Ele não pensou qual é a situação, qual é a estratégia que eu vou colocar aqui para separar esse problema. E ele gerou um problema que estava baixo no CPF. Então, quem tem muita matrícula, muita produção rural, é importante você, ou mesmo várias atividades, o empresário urbano está mais acostumado. Ele abre vários CNPJs e vai executando as atividades Sim. conforme os níveis de complexidade de cada coisa. Aqui não, ele executou como pessoa física uma atividade e acabou sendo prejudicado em toda uma Porque cadeia de produção. é aquela história, né? Meu CPF abriu a mineradora, meu CPF abriu tal fazenda, tal, É. e ele não criou essas camadas de proteção. Exatamente, é exatamente isso. Nem, às vezes nem uma holding, é só mesmo uma segregação do risco. A atividade rural tem um risco, a atividade XPTO tem outro risco, a atividade de comércio tem um risco, a atividade imobiliária tem outro risco. E às vezes Sim. está tudo num CPF só. É muito comum o loteador, inclusive, tem loteador que ainda faz isso. Eu não consigo entender uma O pessoa certo era criar uma SPE, pelo menos, que né? abre um loteamento no CPF que tem o risco ainda de ser equiparado à pessoa jurídica, ou acaba sendo tributado como pessoa jurídica. Todo o risco ambiental que Todo o possa. risco Ó, ambiental que existe em cima de uma atividade como essa. como exemplo, tem uma cidade que eu conheço, todos os loteamentos foram embargados pelo Ministério Público, ou por falta de rede de drenagem, ou por falta de esgoto, ou por má qualidade na pavimentação. Olha só a situação, todos os loteamentos foram, né? Não foi no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo existe, né, a Agrapoab e tem uma Hum. série de restrições e acompanhamento, mas para o interior, né, do país, aconteceu. E aí você coloca tudo debaixo de uma cesta e acaba prejudicando, não é nem contaminar, você vai responder com todos os bens. Então, quando o empresário vai abrir alguma coisa do ramo imobiliário, mineração, qual que é atividade agrícola, às vezes você tem que avaliar o tanto de risco que você tem. Na constituição de uma holding, por exemplo, não é interessante você colocar uma atividade produtiva junto com uma atividade que seja somente locação, compra e venda de imóveis. Tem que Tem que avaliar, separar. tem que separar. Existem coisas para regularizar. Às vezes é mais fácil você segregar e regularizar só aquela pequena área. Tem algumas atividades que o risco é muito grande, que é uma transportadora que envolve caminhões. Há 3 semanas atrás, eu dei um suporte para um acidente de uma transportadora. Só que no mesmo dia eu vi 3 caminhões Rodotrem
tombados dessa mesma transportadora. Então, olha o prejuízo e o risco que essa atividade traz. É uma atividade de alto risco e a pessoa tem que, o empresário tem que procurar meios de criar camadas e usar da forma correta essas camadas, porque não Sim, resolve muita coisa se você também fazer uma confusão, hora tá dançando um samba e depois você vai virar um rock. Bom, essa é uma parte interessante. E a gente está falando aqui de várias coisas, esse assunto aqui, esse podcast, a gente poderia continuar, eu vou continuar ainda mais um pouco, porque o Nilo é uma fonte de conhecimento, de casos, se a gente for contar a história aqui, a gente vai ficar a noite toda, o dia todo, vamos varar. Ele também trabalha como perito de rural, que ele já falou, e também perito grafotécnico. Então, eu vou deixar aqui agora o último caso, assim, de fraude que você nem imagina. O que você faria se você perdesse a sua empresa em menos de um dia? A partir de amanhã você não tem mais nenhum controle sobre ela? Essa é uma boa pergunta. E pode parecer algo impossível, mas que eu e o Nilo vivenciamos. A gente trabalha há muito tempo, então a gente já disse que tem algumas empresas em comum, que a gente presta serviço ou assessoria, então estamos sempre em contato, de algum modo ou de outro. E eu estava numa viagem com ele, e eu falei, olha, achei estranho, o seu Joaquim Manuel transferiu a empresa para Cristóvão Colombo. E aí Cristóvão Colombo é parente dele, a gente já se conhece há muito tempo? Não, não é. Aí a gente estava viajando, não. Então isso aqui é fraude. O motivo pode ser uma grilagem de terra. Começamos a ter algumas questões sobre isso. A gente parou o carro, nós estávamos e fomos fazer uma comparação. Aí ele tem uma qualidade, que ele vai falar agora, que ele já bateu o olho e falou: Isso aqui é uma fraude. E literalmente a pessoa não tinha conhecimento. E foi aí um contador, que no caso a gente, estávamos próximos e tivemos a percepção de que aquilo lá não era algo comum para o empresário. E o Nilo bateu o olho e fez o que, Nilo? Depois? não, é que eu até perguntei pro Josimar, você está com contrato social? Ele falou, tô, abre para mim. Abri, a hora que eu bati o olho, eu falei, falsificar a assinatura. Mas É, assim, não é porque eu tenho a memória de como era a assinatura das pessoas, e mais pelo fato das duas assinaturas que são da mesma pessoa estarem com as características exatas de semelhança entre elas, né? Aí depois, quando a gente pegou, a gente verificou que realmente houve uma falsificação por semelhança, inclusive a advogada que assessorou assinava ali. junto, É. né? Ela até falou, Nilo, a assinatura é minha, mas eu não lembro de ter assinado esse documento. E realmente, se levasse aqueles documentos para o cartório fazer o reconhecimento de firma, eles iriam reconhecer, porque estava muito próximo. Tava. Mas é característica de quem faz grafotécnica, né? Ele tem uma especialização, ele faz laudo grafotécnico, então ele bateu o olho, já viu É, pontos ali que determinavam que aquelas assinaturas seriam por cópia, né? por Assim, semelhança. por semelhança de ficar de repetição ou alguma coisa assim. Mas o ponto aqui é, você empresário nunca está livre de sofrer algum tipo de fraude, seja ela na área rural, seja ela na área ou qualquer pessoa. O Brasil é um país em que a criatividade ela aumenta a cada segundo E, para o lado incorreto. e nesse caso, eles fizeram a alteração na junta comercial. Na semana seguinte, fizeram uma procuração para movimentar a conta É. do banco. Então, assim, era um estelionato que a curto prazo era perfeito, porque ele ia ter uma procuração pública para movimentar a conta do banco. A sorte, foi por sorte, meramente Sim. sorte, que a gente verificou antes de ocorrer isso. Uhum. E aí já avisamos o gerente, retirou-se os valores e avisamos o gerente do banco. Chegando, chama a polícia, né, para dar o flagrante. Você tem que tomar bastante cautela com relação a esse tipo de coisa, que você pode perder a sua empresa em 2 dias E o e, resto deu patrimônio, né? e o resto do patrimônio. Então, você tem que tomar essas cautelas. Existem formas de fazer isso. Se tiver dúvida depois, entre em contato com a gente, que
dá para fazer algum tipo de monitoramento. Não é um seguro, mas é alguém que tem ali ficar Sim. conferindo sempre. Então é uma coisa que parece que é irrelevante. E aí eu vou trazer aqui à tona outros casos. Por exemplo, eu já falei no tópico anterior, mas existe às vezes as pessoas, elas esquecem que existem outras pessoas no mundo alheio a elas que estão sendo investigadas. Então, a sua conduta, quando ela é muito bem conforme a lei, isso vai te proteger. Se você tem, e vou explicar melhor, se você age conforme a lei, mesmo que alguém seja investigado por algum motivo e você não tenha nada a ver com aquilo, você, pela sua conduta, vai conseguir se materializar e dizer que você não tem nada a ver com aquilo. Quando você age alheio à lei e alguém está sendo investigado próximo de você e você, de repente, cruzou com aquela pessoa, você também vai entrar no mesmo ciclo, no mesmo ciclone de investigação que ela. Então, eu lembro muito bem que existia em 2003, existia um caso muito grande aí de um senador. A gente tem vários senadores investigados, então eu posso falar de um senador que ninguém vai saber. Faz 25 anos isso, mas é a mesma coisa. Em uma determinada situação, a empresa foi notificada por um órgão de polícia a apresentar uma documentação. E a gente tinha, porque a gente agiu de boa fé, fez todo o processo de locação e tudo mais de boa fé, fazíamos os pagamentos todos corretos. Então a gente foi chamado a prestar esclarecimentos, prestamos e fomos liberados. Caso nós tivéssemos feito esse processo de forma ilegítima ou incorreta, possivelmente a situação ia se respingar na gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essas questões, porque hoje não dá nada. Aí eu não sei quem é o meu vizinho. Eu vou além, né? Se você conhece um pouco de compliance, né? Você vê o risco de se fazer negócio com determinada pessoa ou fulano. E aí você toma a decisão se vale a pena fazer ou não. Porque hoje em dia é muito complexo. Tem instituições que não são corretas, né? E você trabalhar com você visar o lucro como primeiro lugar, você pode, na realidade, estar afundando. É o início da falência. Então, o que eu digo assim, né? O compliance é muito bom por conta disso também. Você verificar, fazer todo o monitoramento e evitar dor de cabeça. Eu lembro que um cliente meu, uma vez, estava vendendo uma propriedade, valor muito grande, expressivo o valor. Ele começou a vida dele, assim, antes da década de 50, início da década de 50, já está com uma pessoa já de certa idade, e quando ele estava vendendo a propriedade dele, que foi o trabalho da vida dele toda, né? Chegaram várias propostas, mas duas excepcionais, de valores e pagamento. Só que ele declinou por quê? Porque uma das propriedades só tinha propriedade em locais onde havia grilagem de terras, onde havia confusão de terras, né? Então ele falou, eu sempre tive minha vida certa, não preciso disso, né? Não quero me envolver. E outra para um pagamento fora, foi a mesma coisa. Minha vida sempre foi certa. Vou receber fora, como é que eu vou trazer esse dinheiro? Não dá certo. Ele declinou. Ele acabou vendendo a propriedade para um grupo daqui do Brasil mesmo. São pessoas, trabalhadores, que começaram com um sitinho pequeno e foram crescendo, né? Conheço eles, são muito trabalhadores, né? Pessoas honestas, corretas. E aí ele vendeu para esse pessoal, por um valor menor, mas com garantia da origem do dinheiro. Porque hoje você adquirir ou você vender recebendo dinheiro oriundo de crime organizado, de tráfico, vai ser um problema para você pro resto da tua vida. A gente tem essa questão, exatamente isso que você falou, e está recentíssimo na mídia. A gente não tem o raio-x das empresas que você está trabalhando. Então, como
A gente viu na mídia aí, o GAECO já fez a investigação, não vou ficar falando aqui para não derrubar meu vídeo, nada, vocês sabem de quem que eu estou falando. Tem fintech, tem parte de combustível, tem transportadora. Então, se eu como uma pessoa comum, um prestador de serviço comum, poderia ser contratado para prestar um serviço em algo que eu faço de trivial na nossa atividade e sem querer prestar ali e estar envolvido. Então, a sua conduta, esse compliance que o Nilo fala, esses cuidados que são importantes, porque às vezes você pode se meter em situações que são bastante desconfortáveis e pode ficar bastante cara. É lógico que assim, a gente não tem uma bola de cristal para saber qual que é Exatamente. outra parte, mas as atitudes que você toma e o cuidado que você toma, isso auxiliam demais. Exatamente. Então, quanto mais profissional você tiver, eu acho que eu vou encerrar o podcast por aqui. Agradeço a presença do Nilo. Podemos agora, de repente, fazer um outro assunto, uma outra abordagem, contar os nossos cases em comum. É sempre. Mas Ixi, o dia que ele tiver, é bastante tempo que ele é um cara que viaja bastante, né? Então a gente se encontra por aí. Eu agradeço. E, Nilo, quer deixar as considerações finais? Eu vou fazer uma última pergunta antes de terminar. Aí depois você já pode emendar. Qual é o cuidado principal que um produtor rural deve ter ao comprar uma terra, ao adquirir uma terra? Então, são várias atividades que ele tem que realizar. Vai depender do grau de exigência e risco. É o que eu falo. Se você conhece, assim, negócio bom, feito com pessoa boa, não, negócio ruim, feito com uma pessoa boa, dá um negócio bom. Negócio bom, feito com uma pessoa ruim, dá um péssimo negócio. Então, esse é um ditado antigo que funciona. Se você fizer um negócio ruim com uma pessoa boa, no fio do bigode, vai dar tudo certo. Eu já parto desse princípio. Você confia em uma pessoa boa, mas assim, é lógico que por questão atual, né, a gente sempre solicita alguns documentos mínimos, né? Então, assim, o rol de documentos, o Beabá, né, você entra em qualquer site de cartório, vai ter que é certidão negativa, certidão trabalhista, da Receita, tal. Mas se você quiser partir para algo mais complexo, por exemplo, regiões, por exemplo, que pode haver questão de reserva indígena, quilombolas, aí você vai ter que entrar se tem processo de reconhecimento de reserva indígena, se tem processo de reconhecimento de quilombo, se a área está inserida dentro do parque ou não, se está em estudo de viabilizar um parque, como exemplo, na região do Araguaia, lá existe um projeto de criação de um parque estadual, às margens do rio Araguaia. Então, você pode até adquirir de boa-fé um imóvel que hoje não está e vai se transformar em parque. Em alguns locais e estados, você pode fazer a pesquisa nos respectivos institutos de terra para saber se a área é objeto de avaliação de ação discriminatória, que é onde separa terras públicas e particulares. Né? Você pode verificar se existem várias ações de sobreposição de área ou não na região. É. Então, tudo vai depender. E uma questão interessante que pouca gente faz é o estudo da cadeia dominial, né? Ou seja, retroagir o teu documento, né, até a origem, para saber se realmente a origem é boa ou não. Eu estou com um trabalho na Bahia agora, tá? Meu cliente na época não quis fazer o estudo da cadeia dominial, eu falei que era necessário, Cadeia dominial. cadeia dominial. E aí, por fim, ele se viu conscientizado da realização. Então, é um imóvel rural grande, tem origem em terreno urbano, tem origem em nada, né? Do nada saiu. Então, assim, é complexo, porque cada estado tem sua situação. A Bahia, até um tempo atrás, os cartórios não eram privatizados. Então, era um escrevente do fórum que cuidava dos cartórios, né? Imagina a demanda, fazer escritura e fazer atendimento de repente. É nítido, por exemplo, e essa eu posso falar, porque já saiu na mídia toda, Marcos Valério tinha um imóvel que foi dado em garantia
e a origem dele era um terreno urbano que se transformou numa fazenda. Na Bahia é comum isso, porque na Bahia eh, o valor do imposto ele atribui o tamanho da área, Hum, antigamente. 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 Tanto é que teve uma operação muito famosa, a Operação Faroeste, que prendeu juízes, desembargadores, né, cartorários. Então a gente não está isento de acontecer isso no país. No Pará teve os mesmos problemas. Praticamente todos os estados têm. Todos os estados têm. Então, esse é um cuidado que é você tirar os documentos máximos possíveis da lista do cartório, ver essas questões de possibilidade de virar área indígena, área de parque, enfim, algumas coisas, Quilombo, quilombo, algumas coisas assim. ver se existe possibilidade de ser terra devoluta ou não. Tem um caso até interno, por exemplo, que é bem próximo aqui, que a gente foi fazer uma operação e tinha um linhão passando na propriedade e não estava verbado. Então, assim, no estado de São Paulo, centrão de São Paulo, e tem essas questões ainda de. Aí você, vou comprar uma área, mas ali passa uma linha de transmissão, aí tem toda uma questão É. que tem que estar observada e você não observou. E linha de transmissão, dependendo da estação, você tem uma série de restrições, né? Dependendo da voltagem, até mais perigoso, né? Então, tem que tomar muito cautela. E é comum a gente verificar acidente, né? Com linha de transmissão. Exatamente. Últimas considerações? Não, eu só vejo assim, é, agradeço, né? Estar presente aqui. Eu acho que é uma forma de divulgar a questão da necessidade de conscientização das pessoas com relação à aquisição e aos problemas que possam haver com os imóveis, porque a gente vê muita gente de boa fé, trabalhadora, que conseguiu juntar tudo e de repente perde, né? Ou arranja um problema na vida, pro resto da vida. Então, eu só peço que as pessoas tenham cautelas na aquisição, consulte um profissional que seja competente, né, consciente, talvez até mais de um, se vocês tenham dúvidas, porque as pessoas normalmente compram um imóvel uma vez na vida. Não é todo mundo que compra e vende, né? E é um trabalho muito suado, né? Com um esforço muito grande para as pessoas. Então, a gente vê essa questão que é comum, porque a pena para esses estelionatários ela não é alta, é baixa, tá? Hum, Então, no Brasil, infelizmente, essa questão de terras é a grande influência dos estelionatários em passar a perna nas pessoas, tá? Vejam assim, qualquer aquisição, vocês vão no imóvel à noite, vão durante o dia, vai, conversa com os vizinhos, independente se é rural ou urbana, tá? Eu já tive vários casos de um imóvel rural. A última questão, só para falar do imóvel rural, eu lembro que era um médico que adquiriu o imóvel. Ele foi no imóvel, resumindo, foi no imóvel, conversou com o caseiro do imóvel, correu os vizinhos, conversou com os vizinhos, deixou a documentação no cartório para montar. No final, ele foi chamado pelo Banco do Brasil porque ele estava fazendo financiamento, a documentação era toda falsa. Deram férias para o caseiro, colocaram uma outra pessoa. Os vizinhos que estavam lá era tudo gente infiltrada, que não era vizinho. Colocaram terceiros lá. Tudo programado Tudo um com corretor. teatro. Tudo um teatro, Caramba. né? Isso aí resultou na perda de delegação do cartório, deu uma série de problemas aí, tá? Caramba. Resolveram extrajudicialmente, mas deu uma série de problemas. Tá? Então, assim, a cautela sempre tem que ser realizada, porque é um esforço de uma vida inteira, né, na grande maioria das pessoas. Então, tome cautela. Não é como comprar um carro, nada disso. Vai à noite, vai durante o dia, vai por mais de uma vez no imóvel, ter a certeza, converse com os vizinhos, converse com o pessoal mais distante, né? Olhem com cautela, veja se o imóvel tem histórico, né? Tem um imóvel em Minas que a gente está dando uma assessoria. A gente conseguiu retomar o imóvel dele para o meu cliente, mas o histórico que tem para trás não é bom.
houve série de litígios na região. Então, começa a verificar essa questão também. Isso já é um indicativo. Puxar a capivara do imóvel. Tem que puxar. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço. É uma conversa, pode parecer às vezes até desinteressante, mas é para proteger o seu patrimônio, seu investimento, para valorizar aquilo que você compra. O nosso intuito na Triotécnica, nossa missão é valorização do patrimônio. Isso envolve essa série de cautelas, compliance. O Nilo é um especialista nessa área. Tem alguma rede social? Ou tem algum... Não, eu não tenho. Então a gente vai... Você procura a Triotécnica, então, que a gente tem acesso com o Nilo. Se precisar de alguma coisa de regularização fundiária, georreferenciamento, não sei se ele está fazendo ainda, e qualquer tipo de assessoria com relação à terra, eu tenho certeza que você vai pegar um dos melhores caras que tem aqui no país. E agradeço a todo mundo, fica um abraço, nos sigam nas redes sociais, façam perguntas, pode fazer aqui nos comentários, que a gente vai responder todas. Chama nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.